Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós vamos conversar aqui com dois professores, um deles também é contador de histórias, e membro da Academia Passo Fundense de Letras. Vamos conversar sobre um projeto que é muito interessante na academia, que é o projeto Sênior de Literatura. Para conversar, eu trouxe aqui hoje o professor e contador de histórias, ele gosta de ser chamado assim, Eládio Vilmar Bechenfelder. É isso? É esse o sobrenome? Eu sempre me atrapalho no sobrenome. Não, exato. Ele tem uma semelhança com a palavra Volkswagen, sendo que ele é mais fácil de ser pronunciado porque tem 4 "es" no seu sobrenome, uma coisa inédita. Não, mas falar sobre o projeto Sênior de Literatura é muito prazeroso, né. Nós somos uma equipe que, delegada pelo professor Agostinho, da própria academia, assumiu o projeto Sênior de Literatura, desmembrando, né, dividindo em 2 temas: literatura e língua portuguesa, sendo que nas quintas-feiras, por 2 horas, nós discutimos literatura e língua portuguesa. E também, né, para falar sobre o projeto, a professora Rosemary Lorenz. Seja muito bem-vinda, Rosemary, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. Estamos aí assumindo, né, juntamente com o professor Agostinho Votto, né, assumindo esse grande desafio, digamos assim, né, que está sendo muito, muito, muito interessante mesmo. Como é que funciona a dinâmica do projeto? Olha, ela é muito relativa, dependendo da situação, a gente cria ambientes para que se possa discutir, não de forma docente, mas de forma descontraída, a questão da arte literária. É um encontro, né? É um É tipo um encontro, bate-papo. uma roda Esse de bate-papo ele é aberto às pessoas, ao público em geral, né, exato, no modo geral. Claro que ele é mais específico, pelo que eu entendi, para pessoas, de mais idade, né, a partir de 50, 60 anos, pelo que eu entendi. Por isso que ele se chama sênior de literatura, é isso? exato. Eh, com a maioridade, ou a terceira idade, eh, surge assim uma lacuna no sentido de buscar alternativas para preencher a mente e buscar condições para que se possa escrever também, com base nos conceitos literários. Então isso é comumente discutido. O método, é como nas antigas academias gregas, romanas e na própria academia portuguesa, discutir em forma de roda, não com vinho, mas com entusiasmo, o que é a arte. A arte é espontânea. Então, a gente trabalha, os gêneros da literatura, trabalha os diferentes estilos, os recursos que serão utilizados, de forma que, seja mais fácil para chegar a essa arte, uma das 7 artes, que é a arte da literatura. E os participantes escrevem também, eles tecem os seus escritos. O primeiro passo é a leitura, Aleixo. Nós indicamos uma série de textos, eles leem, nós discutimos e eles criam então as condições, têm as condições de escrever. Tanto é que no início de cada sessão a gente, suscita que eles leiam o que foi escrito. E a gente percebe assim, a alta criatividade e competência que está sendo descoberta. Rosemary, como é que foi o seu início no projeto? Porque o Eládio faz parte da academia, é um acadêmico, mas você foi uma convidada a participar, você começou participando, né, junto com os outros participantes, e agora você também é uma das professoras ali que faz a coordenação, digamos Sim, assim. sim, eu fui convidada pelo EUAD um dia a conhecer o projeto primeiro da Dilce, né, que nós fomos conhecer, e como nesse projeto da professora Dilce, eu recitei um poema, né, porque eu agora estou me embrenhando nesse lado literário também, né, fui professora de língua portuguesa e literatura, né, a minha vida toda, né, me aposentei no ano passado, quase 30 anos de ensino médio, né, e 15 anos de Universidade de Passo Fundo também.
Então eu passei a minha vida toda, ensinando, mostrando para os alunos os mecanismos linguísticos que produzem efeitos de sentidos dentro do texto, e agora eu estou me dando o prazer de colocar nos meus textos né, essas ferramentas linguísticas, esses efeitos de sentido, né. E a partir daí, então, eu fui por isso que eu fui convidada para participar, conhecer o projeto dela, né. E quando eu recitei o poema, o pessoal gostou, a Dilce disse: "Olha, o professor Agostinho tem um projeto também interessante num grupo sênior", né. E aí eu e o Eládio já fomos lá para conhecer melhor o funcionamento do projeto, né, e nos apaixonamos. E aí, como nós temos a formação em linguagem, né, no caso eu mais no âmbito da linguística, e o Eládio mais no âmbito da literatura, fizemos essa parceria, né. Então eu trabalho mais com esse aspecto linguístico, mas também sou uma apaixonada por literatura, né, e aí a gente traçou essa parceria para trabalhar com o grupo, né, e está sendo muito construtivo, tô Ela gostando é muito. exímia em microcontos. Microcontos, olha, é Mi difícil escrever É um microcontos. gênero que eu tô apaixonada. Eu participei de vários, campeonatos na internet, que tem várias editoras que promovem campeonatos, e eles dão cada dia um tema, e você tem que escrever um microconto dentro daquela temática, né. Então é bem interessante, que é reduzido um número reduzido de caracteres, e você tem que passar a mensagem em poucas palavras, né. Então ali que justamente a gente brinca bastante com a linguagem, né, com os de metáforas, com as ironias, com os implícitos. Você, na verdade, joga a bola para o leitor, né, e ele que tem que construir a partir, né. Terminado e fazer a construção, imaginar. E cada um, logicamente, vai o interessante do microconto é justamente isso, que a gente faz pensando numa ideia, e cada leitor vai trazendo o seu conhecimento de mundo e vai ampliando isso, e muitas vezes para cada pessoa vai significar algo diferente, então é muito, muito legal. Estou gostando muito disso. Agora uma coisa que eu acho interessante, né, destacar, é que o projeto, ele não tem a função de criar escritores necessariamente, não profissionais pelo menos, né, mas ele faz, ele atende essa demanda, né, de dar um espaço para essas pessoas que gostariam ou gostam de escrever, também mostrar os seus escritos, né, Ládio? Exatamente, e eu acho que o papel fundamental de uma academia é abrir as portas para a comunidade. Não é uma instituição fechada, mas ela abre-se à comunidade, e a comunidade também migra para a academia, porque o conceito que o senso comum tem de academia é de uma instituição fechada, de pessoas de muita idade, etc., de uma cultura muito aprofundada. Não, nós estamos abrindo para a comunidade, para essas pessoas que têm experiência de vida, mas têm uma certa dificuldades de produzir arte, no caso da literatura, e entendê-la na sua profundidade. Rosemary, você já escrevia microcontos antes de participar ou você descobriu ali? Não, na verdade eu comecei, né, eu sempre tive uma paixão pelo gênero, eu trabalhava com os meus alunos, né, justamente incitando-os a produzirem, né, e eu sempre gostei do gênero, mas na verdade quando a gente está trabalhando aí salarial, na verdade não sobra muito tempo para produção, né, porque a Sobra muito produção, tempo para nada, né? né, não sobra tempo pra nada, exato, a gente trabalha sábado, domingo, feriado, né, ainda mais língua portuguesa, né, que a gente tem a questão da redação, então a gente tá sempre com pilhas de textos para ler, então não sobra tempo mesmo para você sentar e ter esse momento de introspecção, né, porque a escrita ela exige isso, exige esse momento, né, de você parar, pensar, de você refletir, de você ter esses, né, a sua mão, esses recursos para utilizar em algo que você quer passar uma mensagem, mas não dá nem tempo de pensar na mensagem quando a gente está né, no rumo ali de sala de aula mesmo. Mas a partir do momento ali que eu me aposentei, eu digo: "Mas tem que achar outro, né, rumo para, né, para minha vida, trazer outras coisas que me interessavam sempre e que eu nunca tinha disponível tempo para isso", né. E aí eu entrei nesse caminho e foi Outras bem legal. atividades, né? É, outras atividades. Não, e nesse sentido, assim, o projeto ele também atende a uma demanda social, digamos assim, né, que hoje em dia a gente vive num momento em que nós estamos, com uma população cada vez mais envelhecida, né, e essas pessoas elas precisam ter espaços nos quais elas possam exercer atividades, né, Lab. Então Exatamente. acho que um dos objetivos do projeto também é esse, é criar esse espaço, né, por isso que ele é voltado de certa forma para professores aposentados,
que, como a professora falou, que às vezes não tinha um tempo para escrever depois, mas agora tem tempo e tem um espaço para apresentar os trabalhos. Exato. Junto a isso, nós estamos tendo uma espécie de laboratório em que eu escrevo um conto ou uma crônica e ela conversa com esse meu texto, produzindo poema ou microconto. E essa experiência está sendo registrada no blog do Ney. À medida do professor Ney, tu conhece o blog Sim, o do Ney? blog do Ney, Ele já professor esteve Ney, várias vezes. sim, Ney Pis, que aliás é super acessível. Eu Não sei se não é o site mais acessado até aqui de Passo Fundo, provavelmente, né, tem muitos acessos, já passou de 1 milhão. mais de 1 milhão de acessos, Isso. né, só com textos escritos. Exatamente. Então, por exemplo, estou escrevendo uma crônica sobre a COP30 e a participação, de um ente folclórico, a caipora. A caipora vai estar presente na COP30. Então, eu falo sobre essa figura lendária e o evento em si. Terminado o texto, né, mando para ela e ela vai produzir em cima desse texto. Seria uma conversa entre 2 textos, é uma experiência interessante, né. Ela faz a transposição de um texto. A gente faz isso todo o tempo na vida, né. Há um grande evento, alguém escreve ou conta essa história e a outra pessoa resume ou transpõe para outro gênero, tá. E eles estão vendo isso, eles têm acesso também a esse blog. E é interessante também, eu acho que até mesmo no sentido da saúde mental isso auxilia muito, né, porque é confirmado já o quanto a escrita ela pode beneficiar a saúde mental de quem a pratica, né. Com certeza, e é interessante justamente, nós estamos comentando ainda sobre isso que, a população está envelhecendo, né, então é necessário não só cuidar da saúde física com exercícios, com uma boa alimentação, mas também da saúde mental, ter esses espaços de convivência, né, investir na leitura, porque a leitura obviamente, né, produz novas sinapses, né, e a escrita, logicamente que também. Né, então nós estamos ali como uma espécie de um apoio, né, mostrando os caminhos, né, então nós analisamos os textos literários, mostrando os recursos que os autores utilizam, para que eles também possam utilizar nos seus textos, e muitas vezes eles não se dão conta. Ontem ainda nós estávamos trabalhando, e eles começaram a se dar conta: "Mas eu também sou capaz de produzir", né, isso que é interessante, né, porque eles às vezes pensavam: "Ah, né, eu não sei escrever". E aí a gente faz determinadas provocações, né, traz determinados desafios. "Ó, a próxima aula vocês vão fazer isso", né, vamos pensar numa história, né, o que nós fizemos agora a primeira atividade, então tinha uma história, eles tinham que pensar numa história real, porque nós estávamos vendo a diferença do texto literário e não literário, né, que o literário é caracterizado pela ficcionalidade, pela elaboração especial da linguagem, né. Então eles tinham que, a partir de uma história real de vida deles, criarem uma história fictícia. E aí ontem eles estavam se dando com base, olha, parecia que eu não sabia escrever, mas eu sei que escrever. Então aí é justamente esse aprimoramento, né, dando as ferramentas necessárias para que eles possam desenvolver esse lado que às vezes eles pensavam que E acaba se tornando também uma jornada de autodescoberta, né, porque eu imagino eles vão acabar revisitando memórias, que talvez eles não, se não fosse pela escrita, talvez eles não acessariam, Exato. né, eles não parariam para pensar sobre isso. Eu acho que a escrita ela tem muito a ver com essa questão da reflexão, da autorreflexão também, não sei se isso chega a ser trabalhado também no projeto. Com certeza, com certeza. E o interessante é que, assim, às vezes, uma experiência que eu tive, a outra pessoa conta, diz: "Ah, mas eu também tive uma experiência semelhante". E aí começa essa troca, né, e começa justamente, né, essa análise: mas eu tenho condições, eu sou capaz de fazer". Às vezes a pessoa pensa: "Ah, eu nunca produzi, não vou conseguir. Ah, eu não tive uma formação, né, não estudei muito tempo. Ah, eu não sei escrever". Na verdade, sempre é um desafio, eu digo, a gente tem que se desafiar na vida, né. Começa na verdade a fazer aquela função do texto que é do verbo tecer, né, você vai Isso, tecendo o significado isso, entre as pessoas que estão ali, né. Vai se criando todo um tecido a partir da troca de experiências. É pela palavra escrita que as pessoas se salvam, e também pela palavra falada. Isso é bíblico. No princípio de tudo era o verbo, era o verbo. Essa palavra
também é salvadora, na medida em que eles exercem a catarse, né. O texto escrito é uma catarse, e esse vai ter domínio até sobre o próprio autor. Ele vai se surpreender com a capacidade que ele teve de verbalizar na forma de escrita, usando diferentes recursos. Nós usamos ontem, uma fotografia de 3 velhinhas que estavam, Uhum. 3 octogenárias que estavam dormindo dentro de um supermercado, dormindo. E aí No shopping, eu acho. era um shopping, né, Nossa. era um shopping, e aquelas velhinhas, aguardavam pelo almoço, eh, 1 hora dormindo, literalmente dormindo. Uma tinha o domínio da situação, e as 3 iam em forma de rítmica, iam almoçar, depois voltavam àquele banco para tirarem a cesta, uma soneca, né, e voltarem para as suas residência. E aí cada um, escreveu sobre aquele episódio, e as histórias foram totalmente diferentes. Cada uma a sua perspectiva. É. Nós voltamos a falar um pouco mais sobre isso, né, depois do intervalo. Voltamos em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local desta semana e falando aí sobre o projeto, né, Sênior de Literatura, sobre, o projeto ele está no segundo ano, se eu não me engano, ou terceiro? Não, está no primeiro. Primeiro, É, presidente? ano passado o professor Agostinho iniciou o projeto, mas do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da terceira idade, entendeu? No fundo, ele preparou o ambiente para que agora se trabalhe efetivamente a literatura e a língua portuguesa, abrindo as portas, como eu já disse, à comunidade externa. Exatamente o papel de uma academia. Ela tem uma função social, uma responsabilidade social. Então, espontaneamente, as pessoas têm, agora as portas abertas para buscarem conhecimento, né. Conhecimento nessas 2 áreas, já que nós somos a capital nacional da literatura, a academia tem que estar efetivamente ativa, né. E é aberto ao público, né. Isso. Eu acho que esse projeto ele é muito a cara do seu Agostinho, né, eu acho que é importante citarmos sempre o nome dele, porque ele foi um dos primeiros especialistas em envelhecimento humano aqui em Passo Fundo, né, eu acho que é importante citar isso. Então quando ele traz para a academia essa ideia, né, do sênior, né, de fazer um trabalho mais com essa faixa etária, de certa forma ele trouxe para a academia, esse conhecimento, essa experiência que ele já tinha acumulada com um trabalho específico nessa faixa etária, né. Exatamente, ele é especialista em gerontologia, né, doutor nessa área da terceira idade. E ele viu, na academia a possibilidade para contemplar esse segmento social, entendeu? Que muitas vezes até hoje não é contemplado, Exatamente, porque nós ainda vivemos uma sociedade que é etarista em grande parte. exatamente. Ele é conhecido em todo o estado exatamente por acreditar e investir nesse segmento social, que sempre ficou à margem, assim como o público infantil. Não, agora nós temos literatura para crianças, literatura para as pessoas comuns e literatura para as pessoas que já, estão aposentadas e que podem produzir também. E tanto é que ele criou o CREAT, né.
dentro da universidade para um grande universo de pessoas, né, que estavam aí aposentadas, né, vendo a banda passar. E as histórias que ele escreveu nos livros dele, as crônicas, inclusive, sobre essas experiências dele com o público do CREAT são maravilhosas, inclusive. Exatamente. São muito A boas. produção A literária dele é muito focada nisso. exatamente, a produção escrita do Agostinho é vasta, né. Nós percebemos agora que nós vamos homenageá-lo hoje à noite, né, nessa sexta-feira à noite, juntamente Onde está sendo gravado o programa, né? isso. O programa vai ao ar na terça. Ele deveria ter vindo aqui, mas ele está se preparando para a grande homenagem. Então, a gente foi verificar a produção escrita dele, são várias dezenas de livros. Mais de 40, não, acho que 50 quase. Mais de 40. Tem mais as participações que É. fez, é. Além de trabalhar o tema, da a terceira idade, ele também tem uma vasta produção ficcional. Uma vasta produção. E hoje à noite a gente vai fazer uma espécie de performance performance poética sobre, um conjunto das obras dele, entendeu? Vai ser um diferencial também, Que legal. em homenagem a esse grande homem, um homem sensível, um homem, que tem, E um uma humanista, sabedoria né, um grande muito humanista, interessante, né. mas que continua sendo um ser modesto, um profissional exemplar e um sujeito simples. Simples, mas sábio. Com Esse certeza. é o Agostinho Boto. Professora, perguntando agora sobre a prática da escrita, a dificuldade que você vê esse grupo do projeto sênior, alguma dificuldade que eles possam ter, que você citou ali antes, que eles dizem que eles não sabem que sabem escrever. Essa dificuldade é muito parecida com o que você encontrava na escola ou muda muito de faixa etária? De uma faixa etária para outra? Logicamente, em alguns pontos eles são muito parecidos. Por exemplo, uma dificuldade que a gente observa em geral, tanto em crianças, adolescentes, como adultos, né, que é o caso deles também, a questão da pontuação, né. A gente percebe, assim, claramente os alunos em geral, as pessoas em geral, elas não sabem, né, quando colocar uma vírgula, quando colocar um ponto, né. Então, e logicamente, muitas vezes a escola também ela não auxilia nisso, porque fica lá horas e horas e horas lá, por exemplo, trabalhando a pontuação, aqui gramatical, né, pega lá e fica lá estudando as regras, decorando regras. Não, vamos ver isso na prática como que funciona, né. Afinal de contas, eu costumo brincar, ninguém ao colocar uma vírgula vai pensar assim: "Ah, eu vou colocar uma vírgula porque aqui tem um adjunto adverbial deslocado". A maioria das pessoas nem sabe o que que é um adjunto adverbial, é o negócio deslocado. Eu acho que uma das piores maneiras de você aprender a escrever é justamente através do estudo das regras, né. Exato. Ninguém aprende estudando regra, Exato, você aprende escrevendo e lendo, principalmente lendo, né. principalmente lendo. Você lê, porque na verdade a arte ela começa pelo princípio da imitação, Sim. né. Você tem que imitar alguém para começar a arte, né. Então você começa lendo, não sei se você concorda, se você Ela tem a varinha mágica para se saber, praticar a pontuação, durante no texto. Eu gostaria que ela dissesse qual é a palavra mágica no sentido de aprender a pontuar. Olha, para pontuar bem, né, principalmente eu sempre brinco, né, com os meus alunos que, os alunos, as pessoas em geral têm aquela crença de que para pontuar, que a pontuação geralmente é algo que a gente, recebe lá quando está sendo alfabetizado, a gente não tem obviamente, o domínio e não sabe, né, não sabe como dizer para o aluno: "Ah", não tem como trabalhar o aspecto técnico. Então diz o aluno: "Ah, tem a ver com a respiração". A gente costuma trabalhar essa questão. Então quando você faz uma pausa curta, né, você põe uma vírgula para poder respirar, né, fazer uma pequena pausa. Já quando você, né, precisa, né, tomar mais ar, você põe o ponto, né. Daí eu costumo brincar assim: "Mas e aí, você correu, fez uma corrida e daí logo na sequência você se atrasou para uma prova, digamos, de redação, e você chega atrasado na prova, vai começar a redação, você vai encher de vírgulas então, porque cansado, você vai encher o texto de vírgula". Não tem a ver com a pontuação necessariamente, é mais uma questão técnica mesmo, né. Então, encerrou uma ideia, você vai colocar o ponto, né. Aí você vai isolar um trecho do texto, sem aquele trecho, né, se pode retirasse do texto,
aquele trechinho, sem o texto perder a continuidade, né, ali seriam os locais que a gente colocaria as vírgulas. Então eu costumo brincar, né, costumo trabalhar isso muito na brincadeira mesmo. Leva, por exemplo, tira um texto, pega um texto, retira toda a pontuação. E a gente vai pontuando juntos. "Ô, gente, onde é que vai encerrar a primeira ideia? Vamos ver juntos aí. Ah, encerra aqui. Então, ali nós temos que colocar o ponto, né? Agora vamos pegar essa mesma frase, que é o que vocês isolariam do texto? Se retirasse o texto sem perder o sentido. Aí nós estamos trabalhando, na verdade, a gente está trabalhando com aposto, a gente está trabalhando com vocativo, né? A gente está trabalhando com os termos gramaticais, mas a gente não usa isso. Nós não gostam. Não precisa nome. Citá-los, né? Não precisa nome. Na verdade, essa questão de citar esses termos técnicos é mais para especialistas da área. Exato. Na verdade, se você vai escrever, ninguém escreve um poema pensando agora, vou colocar aqui, opa, vou fazer um aposto aqui agora. Não é? Ninguém faz isso, né? Não existem escritores que fazem isso. A arte é a expressão, você precisa se Exato. derramar para depois, claro, você vai dar uma polida, fazer um polimento naquilo até. E analisando bons textos, justamente a gente vai mostrando para as pessoas, né, como utilizar aquele recurso. Por que aqui a pontuação é de tal maneira? Por que aqui não há pontuação? Que tem obras, por exemplo, que não existem, que se tira totalmente a pontuação, né? Eu tenho uma obra da Ana Miranda, que agora me fugiu o título, que é muito interessante, até a metade da obra, a metade do romance não tem pontos. São só vírgulas, sabe? Não tem pontos. Mas eu Achei o pensamento não tem pontos. Ela queria a história se passa no interior do personagem e nós não temos pontos na nossa mente, né? Então foi utilizada ali justamente para produzir aquele efeito de sentido. Então isso que é interessante mostrar, que os recursos da língua estão sendo usados para produzir determinados efeitos, né? Nós estamos num momento, sim, eu acho que nessa questão do português, em que existe uma certa confusão, porque nós estamos tentando abandonar o ensino tradicional, que trazia essa parte da gramática como sendo, né, o ponto específico do ensino, e passando para um ponto mais que é relacionado cada vez à leitura. E paradoxalmente a gente está vivendo um momento, por exemplo, em que as bibliotecas não estão sendo valorizadas. Quer dizer, se valoriza a leitura, se despreza a gramática, mas ao mesmo tempo não se dá muitas vezes um suporte para os alunos, né? Ou então se vai muito para o digital. Na minha experiência de professor, por exemplo, o digital não funciona. Por mais que sejam gerações mais novas, não tem o mesmo atrativo o digital que o livro físico. Porque o livro físico é uma experiência sensorial, não é só. Isso acontece no projeto Sênior de Literatura. Vocês têm algum leitor digital também? Ou eles ainda... Nós não percebemos ainda essa questão, mas a gente verificou que muitos deles vêm de caderno e caneta o tempo todo, né, não é? Isso. Uma senhora Que é algo isso, esperado, né? isso. Sim. E tem um fascínio pelos livros. Nós temos uma biblioteca lá na academia, mesmo que um tanto abandonado, parece ser uma praxe no Brasil, né? Abandonar as bibliotecas, né? Isso, as bibliotecas são mais depósito de livros, do que espaços para leitura, entendeu? E a gente percebe nessas pessoas que vêm aí, uma espécie de afeição ao livro, afeição a um caderno para depois fazer pelo menos uma paráfrase, reescrever o que foi lido, né? Tentar depreender, sugar, né? Tirar o suco do livro e colocar num outro espaço. E eu verifiquei isso também no tempo em que eu fui professor, né? Essa necessidade de fazer o registro, mesmo sem a presença do computador, entendeu? Mas a caneta ainda é importante, o livro de papel é importante, porque ele tem cheiro, ele tem textura, ele tem gravuras, tem diferentes recursos que, numa praça, por exemplo, o computador não vai te dar essas condições. A escola, com a condição precária que ela está, tanto no estado como no país, não tem condições de oferecer as melhores tecnologias, os melhores recursos. Então ainda o livro é uma fonte de conhecimento, né. A escrita, manual ainda funciona, embora,
já tem alguma influência da informática, né? Aí vai lançando no caderno alguns significados, alguns desenhos, é um misto de coisas. Acho que nós estamos numa margem, num divisor de águas entre a escrita manual e a escrita digital, entendeu? Mas ainda nos encanta um texto, um papel com uma fina textura, com uma letra bonita, né? Uma grafia bonita e ilustrações também, especialmente o livro infantil. Ele não dispensa a imagem, ele não dispensa a cor. E aí utiliza o mínimo das palavras e o vocabulário, consequentemente, vai aumentando. Aliás, nós estamos mais ou menos na semana aí do Monteiro Lobato, ele que defendia que as crianças, né, as pessoas deviam morar dentro dos livros. Morar, residir. O livro é uma casa de conhecimento. E o Brasil, já desde o tempo de Monteiro Lobato, o cara que, de fato, assim, introduziu o gosto pela literatura infantil e o gosto pela história em quadrinho, através da figura do Monteiro Lobato. As histórias do Jeca Tatu eram histórias de livro de quadrinhos. Meu pai ia para a farmácia e trazia os livros do Jeca Tatu, Jeca Tatuzinho, e aquilo era um fascínio, né? O Monteiro Lobato exerceu a mágica de distribuir, num outro ambiente que na farmácia, literatura. Sabe que essa tua reflexão me lembrou um acontecimento, que um aluno havia me dito há um tempo atrás que tinha lido um livro, e eu perguntei para ele qual parte do livro ele mais havia gostado. E ele não sabia me dizer, porque eu acho que ele não leu, certo? Então ele tentou me passar o migué. Aí eu comecei, né, conversar com ele para ver se, né. E aí isso me levou a refletir agora com a tua fala, que, uma das coisas que eu falei para ele é que eu me lembro até hoje, por exemplo, a primeira vez que eu li Moby Dick, que eu tinha 8 anos de idade, eu me lembro da textura do livro, eu me lembro do momento que eu comecei a ler o livro deitado na cama, deitado na minha cama, né, na casa dos meus pais, 8 anos de idade, né. Então quer dizer, o livro físico ele vai criando memórias na nossa cabeça que a gente guarda para o resto da vida, até mesmo do ambiente. Agora quando eu comparo isso com os livros digitais que eu leio muito digital também, eu não tenho essas memórias. Agora que eu percebi isso. Agora na tua fala que eu percebi isso, que interessante, né. Mas eu li há um tempo atrás, eu li um artigo que justamente trabalhava que é diferente a leitura digital da leitura física, né. Então ele mostrava justamente isso, que, por exemplo, um exemplo que ele dá, que é bem prático, que todo mundo teve, enquanto estudante, a experiência de estudar para uma prova, e na hora de fazer a prova você lembra exatamente aonde está a resposta daquela questão lá no teu caderno, ou no livro didático, né. E no digital o cérebro não faz essa Não conexão. faz essa conexão, Não né. faz essa Porque eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu li Viagens de Gulliver, deitado no sofá da sala, nitidamente numa tarde de sol, porque eu estava passando sessão da tarde, o Alf era meio chato, não queria assistir, eu fui ler Viagem de Gulliver. Eu lembro da textura do livro. Interessante isso, agora os livros digitais eu não lembro. Eu sei que eu li o livro digital, mas eu não lembro quando, como, onde, no cenário, não Sim. lembro. A leitura na internet também é uma leitura muito fragmentada. Ela não tem essa profundidade de você pegar um romance, né, é muito cortado, daí você está lendo aqui, já está encaminhando para um outro link, daí você já entra lá, você já vai, né, então o hipertexto ele tem uma leitura diferente do texto, então e não tem a profundidade que um romance, por exemplo, e um livro de papel tem, como você disse, toda essa parte, né, que você tem o toque, você tem o cheiro, você tem, né, Cenário, ambiente. cenário. Podemos gravar um programa mais tarde sobre essa questão, fica o convite. Com certeza. Acho que é um tema bem interessante. Conte com a gente, Macoy. Assim, temos que terminar o bate-papo, infelizmente, né, se esgotou o nosso tempo. Quero agradecer a presença de vocês aqui, agradecemos também ao seu Agostinho, né, pela iniciativa do projeto, e também, encerrando falando sobre a participação. Quem quiser participar, que dia que acontece, como que faz? Bueno,
sempre nas quintas-feiras, das 14 às 16 horas, uma roda sobre o tema da literatura e o tema da língua portuguesa. E ao final, um cafezinho com lanche e alegria Olha, não tem vinho, mas pela descoberta desse maravilhoso mundo da literatura e da língua. Ela, a língua nos salva à medida em que nós lutamos com as palavras, que não é uma batalha fácil. É uma batalha tipo Rússia e Ucrânia, né. É preciso combater, 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 porque as palavras nos salvam. Drummond já dizia, né, lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos Mal rompe amanhã. E com isso a gente encerra então maravilhosamente bem este programa. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima semana.